paz do Senhor. Amados, queridos, quem vos fala é o pastor Fábio. Eu quero falar com os irmãos, com os ouvintes, todos que estão chegando nessa gravação, sobre o mundo atual e a Bíblia. O mundo atual, amados irmãos, é descrito na Bíblia. Muitos dizem não crer na Bíblia Sagrada, mas esse mesmo livro, ele fala sobre os impérios do mundo. Quando Nabucodonosor teve aquele sonho da grande estátua, e ali, só por revelação divina, os astrólogos, os magos, não conseguiram descrever o significado daquele sonho, mas por revelação divina, Daniel, servo do Senhor, deu a revelação a Nabucodonosor, revelando os 4 impérios. Primeiro império, a cabeça de ouro, Império Babilônico. Depois, o peito e os braços, Império Persa. Medo-Persa. Por isso, 2 braços, 1, 2. Império Medo-Persa. Depois, fala da vinda de Alexandre o Grande, ventre de bronze. E a Bíblia fala sobre isso. Mais para frente também, amados irmãos, na mesma estátua, está falando sobre os pés de ferro. Império Romano. O Império Romano, pés de ferro. O Império Romano se dividiu. Império do Ocidente, Império do Oriente. Império do Ocidente, Império do Oriente. Se dividiu o Império Romano. E depois os pés de barro, misturado com ferro, são as nações restantes do Império Romano. Mas o que isso tem a ver? Já se cumpriu? Sim, essa parte sim. Mas fala de uma pedra que é cortada, sem mãos humanas, e é lançada e destrói aquela estátua, e aquela grande estátua se reduz a pó e levanta para o vento, ao vento. Repare que aquela pedra foi cortada por mãos que não são humanas, e de maneira sobrenatural ela é lançada sobre isso. Isso representa o Império de Cristo, a vinda de Cristo, o reino de Cristo. Meus queridos, vamos acompanhar aqui um pouco da história e da geografia bíblica. Você vê aqui o Império Romano, Roma, uma cidade. Essa cidade, ela conseguiu unir as outras cidades da Península Itálica, formando então o que nós conhecemos como Itália. Dali ela partiu, para o norte, para o oeste e para o leste. Para o oeste chegou onde hoje, da Península Ibérica, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, e também a Gália, Galícia, onde hoje está a Gália, onde está a França. Meus queridos, foi indo para o norte, na Alemanha, e chegou, amados queridos, a Grécia, a Macedônia e a Caia. A Caia e Macedônia é onde Paulo pregou, onde nós conhecemos por Grécia. Quando a Bíblia fala de gregos, helenistas, está falando disso, do Império Grego, que dominava essa região, e Roma, depois de ser, segundo o livro de Daniel, e comprovado pela história, ser um império que passou, sobrepôs a Grécia em tamanho, força e poder, ela assimilou a cultura grega. Então, muita da cultura grega continuou ocorrendo no tempo de Cristo. Por exemplo, os helenistas, os gregos, cultura grega. Cultura helênica, cultura grega. Então, a Caia e Macedônia são partes da província de onde nós conhecemos como províncias gregas. Meus queridos, vindo para cá, para o leste, você vai ter Síria, certo? Que era uma província, e você vai ter o Egito, que também é uma província. Nessa época, Jesus é uma província romana. Veja que a Síria não é a mesma Síria de hoje. A Síria daquele tempo englobava pelo menos 3 países. Turquia, Síria, Iraque
Irã. Mas por que eu estou falando da Síria? Porque segundo a Bíblia fala que de um desses países do Oriente Médio vive em guerra, onde antes era a província da Síria, vai aparecer o anticristo, vai fazer esse surgimento. O anticristo é conhecido também como Ciro, ou Ciro, rei feroz de cara, o inimigo, aquele que é contra Deus e se levanta contra tudo que é Deus, querendo se assentar no trono de Deus. Assim foi no céu. Ele queria sentar no trono de Deus. Subirei às regiões do norte e serei firmemente altíssimo. Ele queria. Não conseguiu, foi derrubado. E aqui na terra, ele quer sentar lá no templo que vai ser construído em Jerusalém. Vai querer se sentar ali e ser adorado como um Deus. Mas nós temos um Deus, a qual só um Deus e seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Aleluia. E o nosso Deus. Mas, meus queridos, o Ciro, então, numa dessas regiões, ele vai fazer sua aparição. Mas o espírito do anticristo já está no mundo. João fala, eis que o espírito do anticristo já está no mundo. E realmente, se analisarmos aqui o mundo atual, a nova ordem mundial, ou para onde caminhamos, você vê que existem países comunistas de esquerda que estão tomando conta do mundo. Veja bem, estão crescendo muito. Coreia do Norte, bombas atômicas, regime contrário ao Evangelho, comunismo é ateu, ele é contra Cristo. É o espírito do anticristo. Tudo que é contra Cristo é anticristo. Nações inteiras, podemos chamar anticristã. Depois você vai correr para cá, Irã, Iraque, países muçulmanos que são contra Cristo. Irã, Iraque, são contra os cristãos. Depois você vai correr aqui, ó, vindo para cá, China, um país comunista, ateu, não acredita em Deus, um país que escraviza seus habitantes. E vindo para cá, meus queridos, você vai encontrar a África, praticamente quase toda a África atacada pelos muçulmanos, e muito tempo morrendo na fogueira, porque não negam o nome de Cristo, não negam o Evangelho de Cristo. Meus queridos, muitas vezes nós aqui não queremos ir para a igreja porque o tempo mudou, porque ameaçou a chuva, porque não sei o que. Não, meus amados. O Espírito de Cristo já está no mundo e muitas pessoas estão sofrendo. Ele ainda não se manifestou, porque existe um que o detém. Aquele que o detém é o Espírito Santo de Deus. O detém, por isso ele não se manifestou. Enquanto a igreja estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas o Espírito que está no mundo, veja bem, Cuba, um país também comunista. Venezuela, país socialista de esquerda, também caminhando para o comunismo. Venezuela, Bolívia, são países que estão aplicando o comunismo. E o Brasil não está diferente não. O Brasil está lançando o quê? Kit gay, queriam lançar, foi proibido, querem fazer muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Por que kit gay? Porque o anticristo será homossexual. A Bíblia fala que ele não desprezará o amor das mulheres. Significa que ele será o quê? Um homossexual. Estou incutindo pelas redes de televisão e tudo que é normal, e tem que aceitar, e que não sei o quê, e estão querendo de toda a gente ocorrer. Meus queridos, é o Espírito Anticristo que está no mundo para tentar colocar sobre a cabeça dessas novas gerações que tudo isso é normal, mas não é, irmãos, não é contrário à natureza. Deus fez macho e fêmea. O anticristo é visões anticristãs, anticristo, meus queridos. A Bíblia fala, meus irmãos, então, que essa aparição será lá, e segundo as tradições dos estudiosos que leram na Bíblia, o anticristo seria da tribo de Dan, porque a Bíblia fala, Dan é uma serpente, que fica a respeito do cavaleiro. E quando vamos lá para o Apocalipse, Dan é sacado.
É colocado outra tribo no lugar, de Efraim, Manassés, é colocado no lugar. Você me encontra lá. Irmãos, não temos que lutar por carro, não temos que lutar por cartas, não temos que lutar por nada disso. Temos que observar o mundo. O mundo está caminhando para a perdição. Jesus Cristo está voltando. Não sou contra a prosperidade. O cristão é próspero. Creio que Deus deixou ver nessa terra para nós. Mas temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar a Ele. Porque Cristo breve. Agradeço a oportunidade. Quem gostou desse vídeo, dê o seu gostei e se inscreve no meu canal. Pastor Fábio Pereira, um abraço para vocês e fiquem com Deus. Amém?